Queridos amigos, estamos retornando a vocês hoje para falar de um importantíssimo tema que é uma causa de tanta dor, sofrimento. Para muitas pessoas, isso é um problema hoje de escala mundial, que é a depressão. As causas são muitas, nem sempre corretamente diagnosticadas. As terapias, né, também nem sempre as mais apropriadas. Mas eu vou começar trazendo para vocês um comentário de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução da obra, no item 19. Diz Allan Kardec, falando a respeito da medicina dos médicos: se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E porque, se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: a medicina desconsidera o espírito, o perispírito, todo o agregado, o ser integral, o espírito e todos os seus departamentos, sendo que o corpo físico, que é o objeto da ciência humana tradicional, medicina, etc., desconsidera as outras partes. O que a gente vê refletir-se no corpo físico, na maioria das vezes sob a forma de uma moléstia, de uma enfermidade, de uma doença, e também no caso a depressão, muitas vezes é uma doença da alma, algo que está instalado, um sentimento, uma emoção mal processada, mal compreendida, que está lá sendo agasalhada no íntimo do espírito e que vai se refletir no nosso comportamento no plano físico e no próprio corpo, né? Ele complementa esse item 19 dizendo o seguinte: o Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo e prova que existe incessante reação de um sobre o outro. O Espiritismo abre, assim, novo caminho à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas enfermidades. Dá-lhes os meios de combatê-las. Quando ela levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, a medicina fracassará menos. É uma advertência extremamente relevante, feita pelo grande Allan Kardec. Então vamos ler a respeito disso vários autores, né? E entre eles, como sempre, nossa querida Joana de Anjos. Na obra Desperte e Seja Feliz, ela diz que depressão é semelhante a uma noite inopinada, súbita, inesperada, surpreendente que se dá em pleno dia, ou seja, parece que a vida se apaga. Acontece assim, de repente, algo. É nuvem ameaçadora que tolda o sol. Só que ela complementa dizendo assim: é tóxico que envenena lentamente as mais belas florações. Na verdade, a depressão ela não acontece de repente, ela vai se instalando. E de repente um dia ela está lá controlando, dominando, às vezes subjugando a pessoa. As pessoas gostam de simplificar, dizer, isso é bobagem, usam uma expressão grosseira, isso é frescura. Não, não é. Quem está passando por aquilo, está passando por aquilo. E essa avaliação externa, em geral, é equivocada. Então, quando eu vi esse comentário da Joana na obra Desperte, Seja Feliz, eu me lembrei que há cerca de 15, 20 anos atrás, eu vi diversas mensagens vindas do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, alertando a respeito da depressão e dizendo assim: olha, isso aí não é nada simples, não negligencie
Isso não é uma enfermidade pequenininha, não é uma epidemia, isso será uma pandemia. E é verdade, atingiu o mundo todo. Hoje é um problema mundial, principalmente agravado em função de toda essa situação dessa pandemia que está por aí. Da maneira como vocês queiram pensar. Muitas pessoas em processos gravíssimos de depressão. Lembrando que estados complexos de depressão muitas vezes se completam através do desespero e às vezes da porta do suicídio. Então é algo que não se deve brincar, nem jamais negligenciar. É assunto sério que merece ser abordado com a seriedade necessária. E aí eu fiquei pensando, né, por quê? Porque o Dr. Bezerra tinha feito aquela advertência, quais seriam as causas, o que leva a pessoa, as populações, as multidões, os jovens, e às vezes pessoas até bem-sucedidas no casamento, bem-sucedidas materialmente, no seu trabalho, na sua profissão, entrarem subitamente. A gente sabe que não é, aquilo vai acontecendo e de repente a pessoa está lá no buraco. Fiquei pensando sobre isso. E me lembrei de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor, logo na introdução, no primeiro parágrafo e seguinte. Ele, eu acho que traz para nós o diagnóstico que as pessoas estão na vida sem qualquer perspectiva, não sabem qual é o propósito da existência humana, pensam que é ter sucesso, ganhar dinheiro, ficar rico, passear, se divertir. Todas essas coisas são possíveis e naturais, mas o objetivo da vida não é esse. O objetivo da vida é a espiritualidade nos concede tantos anos de vida, 20, 30, 50, 100 anos de vida, para um único propósito: o nosso melhoramento, nossa evolução intelectual, moral, espiritual. E aí, Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz: se o ensino ministrado pelas instituições humanas, em geral, religiões, escolas, universidades, se esse ensino nos faz conhecer muitas coisas supérfluas, em compensação, quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para o encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além, após o fenômeno da morte. Então ele diz assim: com efeito, na universidade, como na igreja, a alma moderna não encontra senão obscuridade e contradição em tudo quanto diz respeito ao problema da sua natureza e do seu futuro. Ou seja, as pessoas não sabem por que estão aqui, o que estão fazendo aqui, para onde vão. A vida não tem sentido, ela fica vazia, ela fica sem perspectivas reais, verdadeiras, concretas. Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Se ele nos chama de irmãos, o nosso também não é. Então, Leon Denis conclui sobre toda essa gama de informação enorme que não leva a nada, porque não esclarece, porque não elucida, porque não conscientiza. Ele diz assim: é a esse estado de coisas que se deve atribuir, em grande parte, os males da nossa época. Aqui ele falava em 1908, mas ele poderia estar falando em março de 2022, quando eu estou falando para vocês, porque é a mesma coisa. Então,
É a esse estado de coisas que se deve atribuir em grande parte os males de nossa época, agora em 2022, a incoerência das ideias, a desordem das consciências, a anarquia moral e social. A educação que se dá às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida. Não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência, coisas essenciais, principalmente para as horas difíceis, servindo como sustentáculo nas crises. Ou seja, nós somos frágeis. Quando a vida sorri, quando está todo mundo com saúde, com trabalho, com emprego, com diversão, passeio, dinheiro, está tudo ótimo. Quando somos expostos à dificuldade, desabamos. É isso que ele está dizendo. Todo o nosso processo educacional de formação dos indivíduos não traz para nós maturidade, resistência, tenacidade, força, coragem, lucidez para enfrentar as coisas da vida. Pequenas coisas e o indivíduo desaba. As grandes, então, são insuportáveis. Então, temos aí um pequeno diagnóstico por que nós hoje temos essa grande pandemia de depressão no planeta. Na obra Amor Imbatível Amor, Joana de Ângeles segue tratando do tema e diz assim: a depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico. Esse deperecimento emocional faz-se também corporal, já que se entrelaçam os fenômenos físicos e psicológicos. Ou seja, a depressão não é apenas um problema que mexe com a nossa moral, com a nossa harmonia emocional. Ela faz com que o corpo também desabe, que o corpo também adoeça, né? A depressão é acompanhada quase sempre da perda da fé em si mesmo, nas demais pessoas e em Deus. No seu início, a depressão se apresenta como desinteresse pelas coisas e pessoas que antes tinham sentido existencial, atividades que estimulavam a luta, realizações que eram motivadoras para o sentido da vida. Quer dizer, de repente, nada tem sentido, nada agrada, nada estimula a pessoa a fazer. O que ela quer? Ela quer se isolar. De repente já está em casa trancada no quarto, não quer comer, não fala com as pessoas, não se comunica. De repente quer o quarto fechado, escuro, apagado. Não quer, às vezes, tomar banho. Lembra que na primeira parte Joana disse que aquilo era um toldo, quer dizer, escurece, bloqueia. À medida que se agrava, a alienação faz que o paciente se encontre em um lugar onde não está a sua realidade. Quer dizer, a pessoa está ali, mas ela não está. Ela não está participando. Poderá deter-se em qualquer situação sem que participe da ocorrência. Olhar distante, a mente sem ação, fixada na própria compaixão, na descrença da recuperação da saúde. A pessoa não se julga capaz de vencer aquela dificuldade. Bom, eu gostaria de acrescentar algumas coisas a isso. Esse é um assunto que mereceria dias de conversa. Obviamente que todo quadro de depressão, em geral, se acompanha ou se faz acompanhar de processo obsessivo. Você quer sofrer? Você está triste? Você não vai sofrer nem vai ficar triste sozinho. Nós estamos aqui para te ajudar. Ou seja, em geral, um depressivo sempre vai encontrar sintonia por afinidade com espíritos que se comprazem com aquilo,
que ficam ali estimulando aquilo e drenando suas energias, até às vezes levá-lo a um estado bastante grave de saúde, ou até ao estímulo pelo suicídio, que acaba redundando no fenômeno da morte. Então, não é algo simples, que merece tratamento conveniente. Então, eu preciso voltar lá em Kardec. Simplesmente tomar remédio, o remédio ajuda, a medicina está aí, Deus permite que ela evolua para ajudar. Não sou eu que vou dizer que a medicina não deve ser empregada. Mas desconsiderar os aspectos espirituais, os aspectos não tangíveis estabelecidos nas partes não físicas do ser, é um grande equívoco. Existe uma obra excelente sobre depressão, A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Obra de autoria de Jacob Mello, nosso brasileiro lá do Nordeste, um dos maiores conhecedores do magnetismo no mundo, com certeza, no Brasil, um dos grandes que há muitos anos se dedica a isso. E ele traz informações excelentes a respeito do magnetismo, o passe, a energia, o fluido animal que é distribuído normalmente nas casas espíritas. E aquele, inclusive, eu vou deixar só uma passagem dizendo, e já escutei palestras dele falando a respeito desse assunto, de que muitas vezes a terapia não é dar passe, porque os chakras do indivíduo já estão encharcados. E que às vezes a grande terapia, no caso da depressão, é a limpeza, não é para dar energia, é para tirar a energia deletéria. Em especial do chakra esplênico, neste lado aqui, no sentido de passes dispersivos. Quando se joga energia, piora a situação do paciente. Por isso que é importante a gente conhecer o corpo espiritual, o perispírito e suas várias subdivisões, para a gente, quando se propõe a fazer um trabalho terapêutico de magnetismo, saber o que está fazendo e ajudar o paciente, às vezes, com boa vontade, com muito amor, mas com desconhecimento. Às vezes a gente está agravando a situação dele ao colocar mais energia num chakra que já está encharcado. Então fica aí essa reflexão, é um assunto muito complexo, afinal de contas é uma doença, né? E como tal deve, de nós, com muita responsabilidade, precisamos estudar, compreender. Reflitamos. Muita paz.